Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho do comentarista da Dizeira. E hoje com vocês, né, mais uma vez eu quis trazer esse assunto, né, pro canal, que é a grande crise que o Corinthians está sofrendo aí, porque, né, parece que cada dia tem um capítulo novo e nem sempre é um capítulo bom. Na verdade, acho que não teve nenhum capítulo bom desde, né, rescisão com o Vadibet. Vamos só repassar aqui, né, teve a rescisão da Vadibet, tem a situação do Carlos Miguel, que pode estar de saída, né? E assim, né, o Corinthians ficaria praticamente sem goleiro, porque o Carlos Miguel assumiu o lugar do Cássio, que já saiu primeiramente, né? E tem a situação das laranjas, tudo mais, uma crise interna com, né, diretor de marketing pedindo para sair. E hoje apareceu um possível novo processo aí no Corinthians que é o seguinte, né? A situação das laranjas, tem uma mulher lá que ficou envolvida, o nome dela ficou envolvida com os bagulho das laranjas lá. E ela, né, vai processar o Corinthians, né, falando que não tem nada a ver com essa história, né? E por danos morais, inclusive, né? O Corinthians pode perder mais dinheiro ainda, né? E aí, né, depois de toda essa situação, o clube ainda se encontra na zona do rebaixamento. Então, como se livrar de toda essa situação? Assim, essa pergunta tá no ar aí há um bom tempo. O Corinthians, inclusive, né, quando eu tô gravando esse vídeo, ele vai entrar em campo ainda hoje, né? Provavelmente quando, né, você tá vendo esse vídeo, talvez ele já tenha jogado, ou esteja jogando, né? Ou vai jogar daqui a pouco contra o Atlético Goianiense. Um jogo super importante lá em Goiânia, né? Onde caso o Corinthians perca, ele afunda de vez no Z4. E caso vença, ele respira, tá? Mas é o seguinte, mano. A situação do futebol do clube é, cara, uma situação muito tensa. Muito tensa. Tá, Dedão, mas o Corinthians foi bem na Sul-Americana, né? Tá indo bem no caso, né? Já chegou aí nas oitavas, pulou os playoffs, passou em primeiro do grupo com um dos melhores ataques e uma das melhores defesas. Assim, beleza. Beleza, mas sendo sinceramente, a Copa Sul-Americana ultimamente, na verdade, nem ultimamente, né, mano? A Copa Sul-Americana é muito fraca. Muito fraca. Tanto que o maior desafio são os times que vêm da Libertadores. Os terceiros colocados às vezes são piores do que os times que, né, já começam desde o começo na Sul-Americana, né? Parece que os clubes ali não são legais, né? Não conseguem render. Mas enfim, o Corinthians, o principal problema do Corinthians é financeiro. Vamos deixar o futebol para um pouco depois. Porque é o seguinte, o Corinthians tinha jogadores ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. E esses jogadores eram experientes. Jogadores que muitas vezes, né, jogavam um jogo e ficavam muitos fora. Falando Renato Augusto, por exemplo. Tá, ele é um ídolo e tudo mais, joga muita bola, né? No Corinthians muito reconhecido. Porém, a verdade é que, né, não dava mais, pô. Não tinha como pagar um cara que não conseguia contar com ele 100% dos jogos. Um cara que é muito importante, joga muita bola, porém o físico já não estava aguentando mais. A gente vê ele no Fluminense, inclusive, né, não conseguindo render 100% também. Depois teve o Juliano também, né? O Juliano começou muito bem a camisa do Corinthians, também não conseguiu manter a sequência. Também foi negociado e foi o Gil também embora, Fábio Santos se aposentou, Paulinho saiu agora e o Cássio também. Jogadores experientes que seguravam a bronca, né, até certos pontos, mas que financeiramente ganhavam muito dinheiro. E eu acho que o Corinthians fez certo até esse ponto de dizer adeus para esses caras. Né? Precisava de uma reformulação. Precisava de uma reformulação. A verdade é essa. E você dando uma enxugada no seu elenco parecia ser o caminho mais viável. E aí contratou 12 jogadores, se não me engano, trouxe um novo elenco, perdeu algumas peças a mais aí, né? Em situações de contrato. Contrato que a gente não entende. O Veríssimo estava praticamente certo com o Corinthians. De repente vem a proposta do Qatar, se não me engano, Qatar ou Arábia, né? E o Veríssimo vai embora. Vai embora, porque tava no contrato dele, podia ir quando ele quisesse. Não sei que contrato é esse, que, pô, você faz um contrato, o jogador, a hora que ele quiser ir embora, ele vai. E aí teve o Benfica na jogada também querendo vender, ia lucrar mais. Obviamente ia lucrar mais, né? E aí, Veríssimo seguiu o caminho Arábia e esse foi o primeiro abalo do ano. Depois, né, teve a situação do Rojas, que não estava recebendo, né? Esse é um direito dele, né? E aí ele pediu para ir embora. Tudo bem que o Rojas, como nem em campo, não ia fazer falta nenhuma pro Corinthians, né? Nenhuma. Né? Ele praticamente nessa passagem jogou um jogo bem.
Foi a estreia. Depois, esquece. Nada demais. Né? E aí, o problema é do Rojas. Ele está colocando o Corinthians na FIFA, acionando, né, a FIFA, para receber 40 milhões do clube, que estaria no contrato. Tá? Até aí, né, muita gente olha a situação e fala, pô, mas isso daí, cara, sei lá, meio sem sentido. Ok, mas a gente sabe, né, que geralmente o jogador vence com o clube em questão de julgamento. Mas eu acho meio doideira tá isso num contrato, né? Vamos ver aí os próximos episódios. E também, né, a situação do Mateuzinho também não vamos esquecer que o Mateuzinho, antes de chegar no Corinthians, ele foi contratado por empréstimo e o Corinthians, né, teve uma situação com o Flamengo, o Corinthians não tinha dinheiro pra pagar um bagulho desse, uma situação que eu nunca vi na minha vida. O cara veio pro clube, tava treinando, treinou uma semana e voltou pro Flamengo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pra vocês verem como o ano do Corinthians tá totalmente maluco. Tá só passando aqui em cima. E agora, pra finalizar, tem toda essa situação com a VaideBet, onde tem a situação das laranjas aí. A VaideBet pediu rescisão, né? Não patrocina mais o Corinthians, é o patrocínio master do Corinthians, inclusive o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, patrocínio que ajudaria muito o Corinthians a pagar esse elenco, que não é barato, não é barato. Agora sim, esse patrocínio o Corinthians vai ter que se virar e já tá sem dinheiro, tanto que o Augusto já afirmou que os salários estão atrasados, vai atrasar mais ainda, né, em questão a tudo isso. O Corinthians tem que pagar processo, o Corinthians tem que pagar dívida e mais coisas estão aparecendo. Tá? E aí eu te pergunto, você torcedor corintiano, quem que é o grande culpado disso? Tá? No contexto geral, porque no contexto da VaideBet, sim, a presidência atual do Corinthians, a atual gestão tem sim culpa, né? Afinal, foram eles que negociaram e acabou, né, aparecendo essa situação de laranjas. Agora, quem colocou esse negócio de laranja aí, esse cara ele tinha que aparecer, ele tinha que ser encontrado, né? Ele tinha que ser encontrado. E outra coisa, o Augusto falou uma entrevista aí recente, antes da VaideBet rescindir, que tá tudo de boa, tudo tranquilo, o clima tava agradável e que ia seguir a situação, tudo de boa. O que acontece, dias depois, a VaideBet rescinde com o Corinthians. E aí tem, fora isso, a situação do Carlos Miguel, que eu acho que eu até esqueci de falar. O Carlos Miguel tinha uma multa ano passado de 50 milhões de euros. Virou o ano, ficou 4 milhões de euros. Por quê? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Aí tem que perguntar pra gestão velha, que também, sim, tem muita culpa do que tá acontecendo agora. Muita culpa. Tá? Então a culpa não é só do Augusto, é também da gestão antiga do Willian, do Andrés, de quem mais que seja. Renovação e transparência. Meu Deus, renovação e transparência, né? Era algo assim. Enfim, dane-se. Né? E aí, quem paga as contas é o clube. Quem vai acabar afundando é o clube. E como eu falei aqui no nosso programa lá na Rádio do Miau Resenha, eu falei e vou repetir. O Corinthians está assinando a cartilha do rebaixamento. Tá assinando. Tá indo lá. Tá lendo a regra por regra e tá seguindo certinho. Qual que é o principal fator que faz um clube ser rebaixado? A administração. A administração do Corinthians nesse ano é péssima. Péssima. Mas, aqui, vou repetir. Não acho que o Augusto Melo tem culpa em 100% das coisas. Eu acho que tudo acontecendo esse ano, né, várias coisas também são respingos dos anos anteriores. Esse do Carlos Miguel, por exemplo, a culpa é do Augusto Melo? Não é. Eu queria muito que o Duílio viesse a público agora, o antigo presidente, que é o que fez esse contrato, e explicasse para todo mundo o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que isso? Tá ligado? E é o que eu venho falando. O Corinthians parece que é uma briga de ego lá dentro. É um querendo ferrar o outro. É um querendo o cargo do outro. É um querendo derrubar o outro. É um querendo ser mais do que o outro. É o que aparenta ser. E a gente sabe, mano, se a situação lá dentro, né, tá assim, pô, você imagina, por exemplo, você que trabalha numa empresa, os funcionários tudo querendo ferrar um com o outro, inclusive querendo ferrar você, que é o patrão. Como que trabalha numa situação dessa?
Como você vai conseguir definir o que é melhor para o clube ou para a sua empresa se um quer ferrar o outro? Tá ligado? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar para vocês. A situação interna do Corinthians me aparenta ser, não tô lá dentro para saber, mas me aparenta ser essa. De, mano, tá aos trancos e barrancos e o que sobrar, alguém vai abraçar e vai pegar o poder, velho. Tá ligado? Parece ser isso. Me parece ser. Posso estar errado, mas me parece ser isso, velho. Ou os caras que estão lá dentro não sabem o que estão fazendo, mano. E se for assim, aí é a culpa da gestão nova que colocou esses caras lá. Sabe? Então, não sei, mano. Não sei, mas tendo uma visão de alguém que acompanha futebol, acompanha o clube também praticamente diariamente, é isso. É isso. E ainda não acabou, tá? Só no Carlos Miguel ainda, o Augusto deu entrevista anteontem, eu acho, falando que o goleiro não tem proposta por enquanto, tem uma conversa para renovar um novo contrato. Por enquanto ele tá feliz no Corinthians. Só que é aquilo, ele falou a mesma coisa da Vadibet. Dias depois a Vadibet rescindiu. Inclusive o Corinthians joga hoje contra o Atlético Goianiense, como eu falei, e o Carlos Miguel tá relacionado. Vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver. Tá, mas me preocupa muito, mano. Sério mesmo, essa situação que o Corinthians tá vivendo, já vi Cruzeiro, Grêmio, todos passarem por isso. Sabe qual foi o resultado final? O Vasco também. Sabe qual foi o resultado final? Série B. E outra coisa, se for rebaixado, se o Corinthians cair esse ano, ele não volta ano que vem. Vai ser uma situação igual o Cruzeiro. Porque, mano, você imagina o déficit financeiro. Déficit financeiro, fala é coisa boa, né? É, o saldo financeiro completamente negativo, jorrando sangue pra tudo quanto é lado. Ah! Essa é a situação que o Corinthians pode viver. Sabe? É preocupante. Preocupante. Tá, mas é isso. Me dói falar aqui, porque, mano, é um time grande, é um time que não quer ver na Série A pra disputar grandes clássicos e tudo mais. Mas também não vamos esquecer, falando também de situação financeira, o Corinthians, se não for bem no Brasileirão, ou não ganhar a Copa do Brasil, no ano que vem ele não tá na Copa do Brasil. Porque ele foi mal no estadual. Não tem mais a mamata de ter ranking da CBF, que eu achei justo, achei válido, né? Para os grandes também darem uma atenção maior pro estadual. Apesar de, né, achar que o estadual já tá um pouco cansado. Mas enfim, vamos esquecer que é o que dá dinheiro para times menores também. Então não tem como acabar com isso do nada. Você vai matar vários clubes junto, né, com o estadual. Então o Corinthians, nesse ano, ele tá ferrado, mano. Porque ele vai ter que ter uma retomada no meio do ano pra cá. Já tá no meio do ano, já tá em junho já, né? De agora pra frente, vai ter que ter uma retomada muito forte. Os caras vão ter que se unir, se fechar e tentar buscar isso. Que já tá sendo muito difícil. E outra coisa, o título da Sul-Americana não classifica pra Copa do Brasil. Classifica pra Libertadores. Na verdade, classifica pra Copa do Brasil? Acho que classifica, né? Na fase da frente lá, né? Nos 16, não. Na fase 3. Acho que classifica. Também é uma possibilidade. Mas, sinceramente, vocês acham que o Corinthians tem condição de ganhar alguma dessas coisas? Copa do Brasil ou Sul-Americana? Porque, mano, pro Brasileirão, pra se classificar, ele tem que ficar em oitavo, se não me engano. Oitavo. Tem como, mano? Dito que tá. Ah, Dedão, mas foi 7 rodadas. Mas vamos analisar o futebol do momento e a crise interna. Vocês realmente acreditam que dá? Que, mano, vai ter que ter uma virada de chave impressionante. Vai ter uma virada de chave impressionante. Vai ter que arranjar outro patrocínio master pra ajudar a pagar o salário que já tá atrasado. Né? Então, cara, vamos esperar os próximos capítulos. Porque a crise do Corinthians é muito forte. Muito forte, tá? E aí, vou falar pra vocês, a culpa é da gestão atual, da gestão antiga, é de todo mundo. Todo mundo. Os problemas administrativos do Corinthians passam por todas as gestões. Tá? E agora, juntem os cacos e vejam no que vai dar. E outra coisa, não acabou ainda. Pode aparecer outras merdas sendo jogadas no ventilador. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tá? Mas enfim, eu quero dar esse papo pra vocês pra encerrar esse assunto do crise do Corinthians da semana. Eu já falei em 2 resenhas e quis gravar esse vídeo também aqui pra vocês, pra gente ter esse papo também no tete a tete num vídeo também, para deixar registrado aqui, tá? Mas o Corinthians tá mal das pernas, mano. Mal das pernas mesmo. Falando pra vocês, mano. Tô preocupado. A coisa tá feia.
a coisa tá feia. Tá? Acho que nem o Santos ano passado passou por nós. Na verdade, passou, né? Inclusive o Corinthians pode tomar um transfer ban, porque além do Rojas assinando na FIFA, o Santos Laguna também pode entrar pelo Félix Torres e o Tadjeres pelo Garro. Então o Corinthians pode ter 3 chances de tomar o transfer ban. Se tomar o transfer ban, o Corinthians contrata ninguém mais esse ano. Já não tem jeito pra contratar. Se tomar o transfer ban, não contrata, ainda que não contrata ainda. Mesmo. Tá? E o Santos passou por uma situação parecida no passado. Qual foi o destino do Santos? Série B. Então, né? Vamos ver. Vamos ver como se desenham os próximos capítulos do Corinthians, tá? Mas eu tô preocupado com o futuro aí, velho. Esse jogo contra o Atlético Goianiense de hoje vai ser muito importante. Se perder... se perder o bagulho vai ficar louco, hein? Já começa complicado. 8 rodadas, zona do rebaixamento, 5 pontos. Se perder... Nossa senhora. Nossa senhora. Olha, até tremi aqui. Fechou? É isso, família. Esse foi o papinho do Corinthians aí, tá? Voltar na semana aí com novos assuntos. Tem seleção brasileira amanhã, né? Como eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Amanhã, na quarta, tem amistoso contra os Estados Unidos. Eu vou gravar um vídeo, não sei se depois do jogo, né? Ou no dia seguinte, né? Eu vou falar com vocês sobre as atuações com o Dorival e sobre os testes. Quem foi bem, quem foi mal. Porque após esse amistoso contra os Estados Unidos, começa a Copa América. No fim do mês agora, né? E a gente já começa um planejamento de vídeos aí pra analisar essa seleção brasileira junto com o resenha que acontece segunda a sexta. Fechou? É isso, família. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo conteúdo. Valeu. Falou.